Cumprimento novamente a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar também o nosso amigo internauta que está nos prestigiando pelo Facebook, pela YouTube, e saudá-los também com a paz do Senhor. Queridos, hoje estamos no culto da Resgate e estamos felizes, agradecidos a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite, em poder transmitir o recado da Palavra de Deus para vocês. O texto que foi lido da Palavra de Deus, se os irmãos puderem abrir novamente a Bíblia aí, em João capítulo 1, versos 1 ao 14. Esses primeiros versículos que relatam o capítulo 1 de João, queridos, eles fazem parte dos mais lindos e profundos descritos por essa narrativa da Palavra de Deus. E esses versículos, eles nos transportam para antes do início da criação, lá em Gênesis capítulo 1, fazendo a gente viajar nesse tempo e nesse espaço da criação humana. Quando Deus, Ele disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui em João, no capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Queridos, nós vemos essa narrativa bíblica desse Deus Criador, descrito em Gênesis capítulo 1, verso 1. E esse Deus Todo-Poderoso, que através da narrativa bíblica de João, ele fala que tudo que foi criado foi por intermédio do Senhor Jesus, para louvor e glorificação da sua glória, e que para Ele e por Ele foram criadas todas as coisas, e sem Ele nada do que se fez se haveria de fazer. Então nós vemos esse relato bíblico maravilhoso, que nos remete lá no princípio da criação. Nós podemos viajarmos em pensamentos através dessa longa história da odisseia humana aqui nessa terra. Então, queridos, a criação do universo, que lá fala em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e que culmina com a criação do homem, que foi que Deus colocou como coroa da criação, foi a mais importante criação que Deus fez e colocou como coroa sua em relação a tudo que Ele havia feito. E a Bíblia diz que tudo que Ele fez era bom aos seus olhos, tudo. Então nós vemos que mesmo antes de qualquer coisa existir, de qualquer coisa nesse cosmos, no universo, qualquer coisa que poderia vir a existir, mesmo antes de tudo isso existir, Deus já existia. O Senhor Jesus Cristo já existia, porque Ele era o Logos de Deus, a Palavra de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus, ao criar todas essas coisas, o universo, o cosmos, planetas, mares, oceanos e toda a biodiversidade que existe em nosso planeta, Deus, Ele viu que tudo era perfeito, tudo era bom, mas faltava algo para completar esta criação de Deus. E o que foi que Deus fez? Criou o homem, o primeiro ser, aleluias, humano na história, aleluias. E Deus deu-lhe uma ordem. Qual foi a ordem que Deus deu ao homem? Alguém sabe? Deus criou o homem, colocou ele lá no jardim do Éden. Deus mostrou tudo aquilo que ele poderia fazer, tudo o que ele poderia comer, e disse: olha, veja aí em Gênesis 2,17, abra sua Bíblia aí. Deus deu-lhe uma simples ordem: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Essa foi a ordem que Deus deu ao homem.
Queridos, e nós vemos aqui que, em face a esta ordem, a serpente, que era o animal mais astuto ali no jardim, ela simplesmente desfez dessa palavra de Deus. Veja Gênesis capítulo 3, versos de 1 ao 4. Que diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Então o sim de Deus estava sendo o não de Satanás. É sempre assim. Satanás é o nosso grande opositor. Deus deu uma ordem expressa ao homem: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, não toque nela, porque no dia que vocês tocarem, no dia que vocês comerem, vocês morrerão. No sentido espiritual. Mas a serpente disse: não, vocês não vão morrer, vocês vão permanecer vivos. Queridos, nós vemos hoje que a mentira está em alta, infelizmente. Principalmente passado esses meses de eleição, nós vemos que a fake news, notícia falsa, está em alta. Veja o que diz Isaías 5, versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam de mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Queridos, muitas pessoas estão simplesmente adotando a mentira como prática de sobrevivência nesse planeta, como regra de fé e prática, vendendo e espalhando notícias falsas, espalhando notícias que realmente são notícias inverídicas. E a serpente, que foi usada por Satanás, ela também disse para ali, Eva disse: no dia que vocês comerem, vocês não morrerão, desfazendo a ordem de Deus. Então nós vemos que Satanás, como pai da mentira, ele seduziu, ele enganou, ele ludibriou aquele casal no jardim do Éden. E é por isso, queridos, que nós estamos sempre pregando esta palavra, a palavra salvífica do Senhor Jesus. Porque quando Deus criou o homem e colocou ele como coroa da sua criação, Deus tinha um propósito: para que o homem o adorasse, para que o homem o glorificasse, para que o homem o exaltasse e para que o homem vivesse eternamente. Mas como o homem não foi capaz de obedecer uma simples ordem de Deus, em apenas não comer daquele fruto, não tocar no fruto, Deus viu que o homem precisaria de salvação. Aquele homem que caiu, aleluia, estava ali prostrado após o pecado, estava ali, aleluia, sentenciado à morte espiritual devido à sua falta de obediência. Mas como Deus, aleluia, sempre amou o homem e tinha um propósito, aleluia, de salvação para esse homem caído e vencido pelo pecado, aleluia, a partir da queda do homem lá no jardim do Éden, pôs em prática o plano de salvação. Você pode dizer glória a Deus por isso, queridos? Glória a Jesus. Vejam só o que diz o salmista, Salmo 8, 4 e o 5: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Queridos, vocês acham que um Deus tão poderoso, um Deus tão grande, criador deste universo, criador de todas as coisas que nós aparentemente vemos e nem sabemos, os cientistas estão aí desenvolvendo seus telescópios cada vez mais potentes, descobrindo galáxias e mais galáxias, estrelas e mais estrelas, outros planetas nesse sistema infinito.
Esse Deus que chama as estrelas pelo seu nome, e cada uma vem até a sua presença e lhe obedece. Esse Deus que chama a existência do que não existe. Esse Deus que pode fazer todas as coisas. Você acha que um Deus tão poderoso como esse precisa de mim, precisa de você, precisa da humanidade? Para quê? Vocês acham que Deus precisa realmente de nós? Deus não precisa de mim. Deus é eterno. Deus é supremo. Ele está nesse exato momento entronizado no seu alto e sublime trono branco, revestido de majestade, com seu cetro de poder e equidade, reinando por todos os séculos dos séculos. E os anjos estão clamando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Glória, honra, majestade, poder, domínio por todos os séculos a esta majestade. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não precisa de nenhum desses 7 bilhões de seres humanos. Mas como Deus olhou para mim, como Deus olhou para você, como Deus olhou para esta humanidade perdida, esta humanidade que havia caído em pecado, Deus olhou para mim com olhar de amor e misericórdia e disse: eu não vou deixar que ela se perca eternamente. É assim, meu amado ouvinte, que Deus olha para você. Deus te ama, Deus te quer feliz, Deus te quer ver feliz com Ele na eternidade. Que é o homem para que com ele te importes? Hein, Rodrigo? Quem é o homem? Fizeste um pouco menor do que os anjos, ou seja, nós temos muito menos autoridade do que qualquer anjo. Muito menos autoridade. Somos seres falíveis, somos pecadores, somos fracos, somos limitados. Mas a Bíblia diz que mesmo sendo menor do que os seres celestiais, de honra e de glória Deus nos coroou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Levanta a tua mão para o céu e dá glória a Deus, porque isso é dom de Deus, queridos. Isso é dom de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, faltou a obediência à palavra de Deus. Olha só o que diz lá em Romanos 3, do 10 ao 18. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala isso. Não há nada de bom dentro de mim, não. Não há nada de bom dentro de você, não. O apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vou olhar, quando eu vou me dar conta, eu já tenho feito. Porque eu sou miserável, ele disse, miserável homem que sou. Ninguém nessa terra pode bater no peito e dizer: eu sou justo, eu sou santo, eu sou isso, aquilo outro. Você não é nada sem Deus. Nós não somos nada sem o Senhor. O Senhor é tudo em todos. O Senhor é o maior neste universo. Louvado seja o seu nome. Deus olhou da sua alta morada, olhou para a terra dos viventes e viu que não havia um só que fizesse o bem. Um só que fosse justo, um só que praticasse o bem, um só que andasse em retidão diante de Deus. Todos haviam se perdido, todos haviam se extraviado. Aleluias. Lá em Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e destituídos, afastados, distantes estão da glória de Deus.
todos haviam pecado, todos haviam se rebelado contra Deus, todos estavam distantes da glória de Deus. Aleluias. Então, após o pecado do homem no Éden, as trevas espirituais dominaram este planeta. Aleluias. Justamente quando tudo estava em trevas, quando tudo estava entregue a Satanás, quando tudo estava entregue ao inimigo das nossas almas, raiou, aleluias, a luz celestial que iria iluminar a humanidade. Isso é motivo de glorificação a esse Deus. A luz resplandeceu nas trevas. Jesus veio a este mundo de trevas para trazer a luz espiritual a este mundo perdido. Isaías 9:2 diz: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Essa luz maravilhosa raiou na minha vida, essa luz maravilhosa raiou na tua vida. Então levanta a mão para o céu e glorifica esse Deus, igreja. Aleluias. Não andamos mais em trevas, estamos hoje na luz. Hoje somos filhos da luz. Éramos filhos da desobediência, éramos condenados a uma eternidade de sofrimento e fracasso no inferno com Satanás. Mas hoje somos agraciados, porque somos filhos da luz, somos filhos de Deus. Aleluias. Sendo assim, queridos, as trevas não sobrepujaram a luz e jamais vão sobrepujar. O bem jamais vai ser derrotado pelo mal, jamais, jamais, em nome de Jesus. Aleluias. As trevas não conseguiram vencer a luz. Satanás estava com seu plano arquitetado, Satanás estava com seu plano traçado. Os seus demônios estavam em festa empolvorosa, aleluias, pensando que iriam tomar posse de todas as almas humanas desse planeta. Mas Deus olhou para mim, olhou para você, Deus olhou para nós, Deus olhou para a coroa da sua criação, Deus olhou para o homem perdido, lá no lamaçal do pecado, lá entristecido, aleluia, sem poder ter força, sem poder reagir contra o mal, sem ter forças para lutar contra o pecado. Mas Deus olhou para Jesus e disse: olha, meu filho, você vai, aleluia, salvar a humanidade, você vai descer aquele planeta, em minhas palavras eu estou dizendo, conjecturas minhas, e vai, aleluia, nascer em forma de homem, e vai vencer, aleluia, as trevas com a sua maravilhosa luz. Jesus, ele deixou o seu trono de glória, ele deixou a destra de Deus, ele deixou o que ele tinha, aleluia, lá na eternidade, a adoração ininterrupta, a glorificação dos anjos, dos querubins, dos serafins, aleluia, de todos os santos arcanjos. Ele deixou o seu trono para nascer em forma de homem, para viver num planeta fadado ao fracasso, para trazer vitória àqueles que estavam perdidos, para trazer salvação àqueles que estavam dominados por Satanás. Honras e glórias sejam dadas a Deus, porque hoje somos livres. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Apesar de Satanás e seus aliados tentarem resistir à luz, eles não puderam suportar o poder da luz. Em suma, queridos, Jesus é a vida, Jesus é a luz, aleluias. E aqueles que o aceitam tornam-se filhos da luz. Lá em João capítulo 12, versículo 35 e 36, a palavra de Deus diz: disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Queridos, nós somos hoje, graças a Deus, filhos da luz. Não somos mais filhos das trevas. Não andamos mais em trevas, andamos na luz maravilhosa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando os cristãos recebem a luz de Cristo, eles passam a fazer parte de uma nova criação. É por isso que hoje nós somos nova criatura. As coisas velhas são passadas. Não importa se você era um bandido, não importa se você era um prostituto, não importa se você era um enganador, não importa se você era o mais terrível pecador. O que importa é que as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Hoje somos novas criaturas em Deus. Hoje somos novas criaturas porque o Evangelho nos transformou, porque o Evangelho nos deu vida, porque o Evangelho nos deu, aleluia, uma nova dimensão da vida, porque o Evangelho nos transformou segundo o poder transformador e regenerador do sangue de Jesus Cristo. Paulo, ele escrevendo a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 ao 6, diz: mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus com o D bem pequenininho, aquele Deus insignificante, que não vale nada, é um zero à esquerda. É um zero à esquerda, porque eu só conheço um Deus que é Deus mesmo, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você conhece esse Deus, igreja? Quem conhece esse Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluias. O Deus desta era, o Deus desse século, Ele tem feito isso há milênios, cegando o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz maravilhosa da glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas as trevas não podem ver a luz, as trevas não podem ver o poder da luz. Quando se acende uma luz, qualquer que seja, as trevas se dissipam. E é assim que é feito quando a mensagem do Evangelho penetra na mente daquele pecador que não tem Jesus como Salvador, que não tem Jesus como Senhor da sua vida. No verso 9 aí de João, se você tiver com a Bíblia aberta, você pode acompanhar. Ali estava a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ali em quem? Ali aonde? Em João Batista? Não. Em Jesus. Em Jesus. Ali em Jesus estava a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, para trazer maior compreensão à encarnação desse verbo, esse Logos de Deus. Esse versículo poderia ser traduzido assim também: essa é a verdadeira luz, Jesus, que veio ao mundo para iluminar todos os homens. Aleluias. Jesus se tornou o homem para revelar a verdade a todas as pessoas. Quem te conhece melhor do que Jesus? Quem nos conhece melhor do que Deus? Porque foi por Ele que nós somos formados. Deus conhece cada centímetro, cada polegada quadrada, cada neurônio, cada célula deste organismo, deste corpo, destes seres humanos que somos nós.
E Ele mesmo, aleluias, enviou o seu Filho para nascer em forma de homem, para nascer em forma, aleluias, de ser humano, para palmilhar este planeta, para sentir o cansaço que sentiu, a sede que passou, a fome que suportou, a afronta que Ele sofreu lá na cruz do Calvário. Ele, mais do que ninguém, entende muito mais do que nós mesmos, como seres humanos. E Ele se revelou justamente para revelar a verdade a todas as pessoas. Sabe um versículo bem conhecido que muito se falou esses últimos dias? João 8,32. Como é que é, igreja? É isso. Foi justamente, queridos, para isso que Deus enviou Jesus, para nos trazer a verdade salvífica da sua palavra. Aleluias. Aleluias. Queridos, a inclusão de todas as pessoas aqui, ela contrasta com o exclusivismo que Israel tinha no Antigo Pacto. Porque Deus não veio para mim, Deus não veio para vocês, Deus não veio para os gentios, Deus não se revelou para os gentios, Deus se revelou para Israel, para os judeus. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Lá no versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E no versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. Eu posso ver, aleluia, alguns dos filhos de Deus aqui nessa noite. Eu posso ver nessa noite. Quem é filho de Deus aqui nessa noite, levanta a mãozinha assim, dá glória a Deus. Aleluias. Isso é privilégio, meus irmãos. Isso é privilégio. Nós escutamos muitas pessoas lá fora dizer: eu também sou filho de Deus. Vou tomar uma geladinha fim de semana porque eu também sou filho de Deus. Queridos, espera aí, alto lá. Alto lá. Nem todos são filhos de Deus. Há uma diferença. A Bíblia informa, a Bíblia fala aqui: a saber, os que creem no seu nome. É diferente. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É diferente. A Bíblia revela minúcias, detalhes, de que nem todos são filhos de Deus. Somos criaturas de Deus? Sim, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Mas a partir do momento que a luz do Evangelho chega ao meu entendimento e eu aceito a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, confessando os meus pecados e dizendo que não tenho condições de por mim mesmo ter a salvação, eu, aleluia, passo de criatura para ser filho de Deus, andando na luz maravilhosa do Evangelho que o Senhor Jesus Cristo trouxe à minha vida. Então os judeus, ele tinha esse exclusivismo. Eles eram muito soberbos. Lembram daquele episódio da mulher que tinha uma filhinha que estava terrivelmente endemoniada? E quando aquela mulher sirofenícia, quando ela clamava a Jesus, e Jesus chegou para ela e disse: olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela chegou para ele e disse: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aleluias, glória a Deus. Jesus já estava ali, já mostrando a eles que o Evangelho iria ser aberto também, uma janela de salvação para os gentios também, do qual eu faço parte e você faz parte também, do qual esses 7 bilhões de pessoas desse planeta fazem parte também. Isso é amor, isso é misericórdia, isso é compaixão, isso é o verdadeiro amor de Deus, lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou, que doou, que
presenteou o seu único filho para que morresse em morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluias. Mas sabe o que é que grande parte desses bilhões de pessoas fazem para Deus? Dá as costas para Ele. Mas queridos, eu louvo a Deus que ainda tem um povo nesta terra que está, aleluia, abraçando a Jesus com todo prazer, que está abraçando a palavra de Deus com toda alegria. Eu louvo a Deus que nessa terra há milhões nos quatro cantos dessa terra que querem ouvir a palavra de Deus, que aceitam a palavra de Deus com braços abertos, que recebem a Jesus como seu Senhor, que recebem a Jesus como seu Salvador, que confessam os seus pecados diante dele. Aleluias. Os gregos jamais imaginariam que o conhecimento pudesse ser acessível a todos. Os romanos desprezavam os bárbaros, pois consideravam eles uma raça inferior sem lei. Mas o Jesus Cristo que nós servimos, o Filho de Deus, Ele encarnou-se para trazer luz a todos, aleluia. Embora, como eu já falei, nem todos recebem essa luz. Embora nem todos, aleluia, creem nele. Mas louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, que pelo lavar regenerador, aleluias, da palavra de Deus, enviou Jesus Cristo e iluminou a minha mente, iluminou a tua mente, para que hoje nós pudéssemos dizer: glória seja dada ao nome do Senhor, por tão grandiosa salvação. É por isso, meu amado ouvinte, você que ainda não fez um pacto com Jesus, você tem que aproveitar todas as oportunidades. Todas as oportunidades. Vocês lembram daquele fazendeiro rico? Alma, tens em depósito grandes bens, folga-te, alegra-te, rejubila-te. Aproveita a vida, em outras palavras. E Jesus olhou para aquele pobre miserável e disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem ficará? De que servirá? Ah, pregador, mas eu não tenho nem onde morar. Eu não tenho bens, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, estou desempregado. Estou largado, jogado. Mas você tem o bem mais precioso que o ser humano tem dentro de si, que chama-se o Espírito, o fôlego da vida que Deus soprou ali nas narinas de Adão. Esse é o bem mais precioso que o ser humano tem. E este Espírito, ele vai ser, aleluias, pedido em conta. Esse Espírito vai ser apresentado diante de Deus, porque a morte vai chegar a todos os homens. Não importa se com 80, 90, uns passam de 100, outros morrem mesmo, nem chegam a nascer, são assassinados dentro do útero da sua mãe, infelizmente. Mas todos um dia chegarão diante de Deus. Todos, ricos e pobres, pretos e brancos, baixinhos ou altinhos, todos chegarão diante de Deus. Gordinhos ou magrinhos, todos chegarão diante de Deus para prestar contas. O verso 10 e 11, queridos, que fala sobre conhecer, o verbo conhecer, significa não apenas ter o conhecimento, mas também receber esse conhecimento. É essa pregação da palavra que esta igreja do Senhor Jesus, ela prega continuadamente. Jesus, quando disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. E graças a Deus que houve pessoas capazes, competentes, que não amaram as suas próprias vidas, que doaram as suas próprias vidas para morrer em prol deste evangelho, porque esta palavra chegou até mim.
Essa palavra chegou até você, essa palavra chegou até nós, porque muitos de nossos irmãos lá no passado morreram, padeceram, sofreram o que sofreram, pregando este evangelho da salvação. Esse conhecimento ele chegou até nós. E lá em João 17:3, a palavra de Deus, ela diz: esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Foi para isso que Jesus, ele veio, não só para desfazer as obras do diabo, sim, mas para levar o conhecimento às pessoas da luz maravilhosa do Evangelho, que tira o homem perdido de lá das trevas e transporta ele para a luz do Senhor Jesus. Essa frase, aos que creem em seu nome, aparece 3 vezes no Evangelho de João. Em João 1:12, 2:23 e 3:18. Desse nome não se refere no versículo à maneira como Jesus é chamado, mas ao que representa o seu nome. O Senhor é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Em João 3:14 e 15 diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Em João 20:31, a palavra de Deus diz: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Queridos, é notório, é sabido que nós fomos formados em pecado, fomos concebidos em pecado, assim diz a palavra de Deus. Isaías 51, Salmo 51:5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Imagine, queridos, um miserável como eu, ser adotado por um filho, como filho, por um rei, e receber direito às suas riquezas e o status de realeza. Imagine você, miseráveis como somos, ser adotado por um rei como filho e receber o direito às suas riquezas e receber o status de realeza, porque sabe o que nós somos? Embaixadores do Rei Jesus, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Você merece isso? Eu mereço isso? Nunca. Nem 1000 anos, nem 5.000 anos se eu existisse eu não merecia, nem toda a existência desse universo, nenhum de nós merecíamos isso, nem você, pecador. Você que não aceitou Jesus como Salvador, você que não aceitou Jesus como teu Senhor, você jamais merece isso. Nós jamais merecemos isso. Agora, como nós somos enxertados, aleluias, na oliveira verdadeira, e por meio dessa oliveira verdadeira recebemos a seiva, aleluias, que produz frutos, a seiva que nos revigora, a seiva que nos dá vida, a seiva que faz-nos produzir frutos, um a 30, a 60 e outro a 100%. É por isso que nós, aleluias, glorificamos esse Deus, porque Deus, ele do nada, ele faz tudo, aleluias. Esse Deus é poderoso, igreja, esse Deus é tremendo, esse Deus, aleluias, ele é inimaginavelmente tremendo, porque ele é poderoso. O diabo pensou que pronto, foi dada a última cartada, nós vencemos, aleluias, matamos o Filho de Deus, matamos o unigênito do Pai, ele morreu, mas aleluias, a Bíblia diz que Jesus desceu às mais íngremes profundezas e foi lá até o inferno e adentrou entre aqueles portões infernais e chamou Satanás diante de si, e ele veio rastejando como uma serpente, e Jesus botou o pé na sua cabeça e disse: todo poder é me dado no céu e na terra, exaltado seja o nome do Senhor.
Aleluias. Colossenses 2,15 diz que Cristo ridicularizou eles publicamente na cruz. Ele pensou que era o mais valente, ele pensou que era o bambambam, ele pensou, o diabo pensou que era o mais valente, pensou que era o bambambam, pensou que era o mais forte de toda a história, mas chegou um mais valente, o meu Senhor, o teu Senhor, o Senhor desta igreja, e colocou ordem naquela bagunça e disse: aleluias, todo o poder me é dado no céu e na terra, e tomou as chaves da morte e do inferno da mão do diabo, e nem a chave da sua casa ele tem, porque ele é um miserável, ele é um derrotado. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E em Cristo Jesus vocês são o quê? Vencedor é pouco, muito mais do que vencedores, filhos do rei, co-herdeiros com Jesus, aleluias, co-herdeiro de todas as coisas. Deus seja louvado eternamente, queridos. Por meio dessa fé, queridos, crendo em Jesus, é que os pecadores destituídos de todo e qualquer direito tornam-se membros dessa família, a família de Deus, que não nasceram do sangue, que não nasceram da vontade da carne, mas nasceram, aleluias, do Espírito de Deus. É esse novo nascimento que experimenta aqueles que creem em Jesus, e é espiritual.